Ok. Ok. Recording in progress. Então, se está no progresso, vamos gravar então a gravação. Louvado seja o nome do Senhor, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Quero agradecer ao Senhor por me dar essa oportunidade de ser um instrumento nas mãos dele. Gostaria que você estivesse preparada com uma canetinha e também com um caderninho para fazer algumas anotações, porque quando é isso, o pessoal que já me conhece sabe muito bem, porque eu sou da área da didática, da área do ensino, e quando nós somos da área do ensino, Deus ele nos usa com determinadas conjecturas para que a gente possa estar melhorando ainda mais a nossa compreensão. E o pedagogo, ele, quando ele está ministrando a sua aula, existem algumas coisas que estão dentro do seu ensino, mas existem outras que vêm por aquilo do qual ele se dedica. E nós nos dedicamos, minha esposa e eu nos dedicamos à palavra de Deus, ao estudo da palavra, à meditação, nós nos dedicamos à compreensão da mente de Cristo, como ela opera, como ela transita na nossa vida, como ela age, como ela atua. E isso é muito importante porque, através deste conhecimento da mente de Cristo, nós vamos crescer, evoluir. Não para nós sermos famosos, a intenção de Deus é nos tornar pessoas saudáveis, nos tornar pessoas sadias, porque nós ficamos enfermos. Quando nós nos afastamos de Deus, a enfermidade nos toma, e a enfermidade nos debilita, e a enfermidade ela vem no espírito, na alma e no corpo, é um efeito cascata. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais doentes nós vamos ficando. O medo é uma doença, o medo é uma enfermidade. Eu trato de pessoas com medo. Se chama de síndrome do pânico. Não sei se você já teve isto. A síndrome do pânico é uma das síndromes mais desgastantes que o ser humano tem, porque ele se enclausura, ele tem medo. Personagens bíblicos tiveram síndrome do pânico, que acabaram, de uma certa forma, profetas tiveram síndrome do pânico, pediram para morrer. Jonas, ele entra num estágio tão forte desta síndrome que ele fala: me mate, acabe comigo, eu não quero mais viver. Por causa de uma decepção, por causa de uma conjectura errada, de uma análise errada do plano de Deus, por causa de um bloqueio. Uma pergunta que eu já quero começar para nós estarmos sedimentando o nosso caminho, para que lado que nós vamos. A pergunta é: quem é o seu maior inimigo? Se você é aluno da professora Débora, se é aluno da Fateja, nós batemos muito nessa tecla, já ensinamos e você já sabe. Deus não diz que o nosso maior inimigo é o diabo. Deus não diz que o nosso maior inimigo é o pecado. O maior inimigo do homem não é o pecado, o maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é a ignorância. Oséias 4:6. O meu povo morre, o meu povo está enfermo, o meu povo está doente, o meu povo perece, porque falta conhecimento. A ausência do conhecimento é a ignorância. Como é chamado uma pessoa que não tem um nível mínimo de conhecimento? Não é analfabeto, é ignorante. O próprio Jesus, ele diz isso em Mateus 22:29, quando os saduceus o questionam.
e perguntam para Jesus, faz um sofisma, um jogo de uma montagem de um cenário, dizendo que um camarada tinha uma esposa e ali ele morre, e na lei de Moisés dizia que a pessoa que morria deixava então a sua esposa para o seu irmão poderia casar com ela, mesmo se o seu irmão já fosse casado, ele poderia ter aquela mulher, ou seja, para dar descendência. Na lei de Moisés isso era permitido, então o camarada às vezes tinha 1, 2 ou 3 mulheres, dependendo da situação. E aí eles montam um cenário, olha, morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu o terceiro, pensa que parou no quarto? Não, morreu o quarto. Pensa que parou no quinto? Morreu o quinto. Pronto, chega de morte? Não, morreu o sexto e morreu o sétimo. A régua, uma mulher era a única que não morria. Essa era a viúva negra mesmo. Meu Deus, eu pensaria 3 vezes se de repente eu tivesse que casar, mas aí era pela lei de Moisés, não tinha jeito. Alguns atributos essa mulher deveria ter, para que ela fosse aceita para casar com um desses irmãos. E foram 7 irmãos. Eu acredito que foi um cenário montado ali, né? Que nem às vezes algumas CPIs que são montadas o cenário para tentar fazer determinadas coisas. E hoje o homem vive de montagem, né? Eles montam certos cenários. E uma das coisas que a gente tem abordado é que, às vezes, dentro da igreja, o que está sendo montado não é o santo, o que está sendo montado não é a verdade com a palavra, não é uma igreja verdadeira. É uma igreja que foi montada para atrair as pessoas, para que elas se sintam bem dentro, e diz, dentro da igreja não é nada diferente do mundo lá fora. Isso é ignorância. Dentro da igreja não é diferente do mundo lá fora? Claro que é diferente. É muito diferente. Dentro da igreja tem preceitos, tem normas, tem regras. Dentro da igreja, nós temos limitações. Essas limitações não são orientadas quando Paulo orienta a igreja de Coríntios, que tinha os 9 dons operando simultaneamente. Mas, de repente, Paulo pontua e diz, vocês estão fazendo tudo errado. Não é assim dentro da igreja. A atuação ela é diferente. Então, nós precisamos ter este conhecimento. E a ausência do conhecimento, a insuficiência do conhecimento, não é analfabetismo, mas é a ignorância. E a raiz da palavra hebraica para ignorância é trevas. A raiz da palavra hebraica para ignorância é trevas. E quem é o pai das trevas? Qual é a referência que nós temos do pai das trevas? E ele opera nas trevas, porque é na obscuridade. Trevas é a ausência de luz. Trevas é a ausência do discernimento, do conhecimento. Trevas é a ausência da visão. As pessoas com a visão limitada, elas estão em trevas. Os olhos, a ótica, ela funciona dessa maneira. Por que nós vamos perdendo a capacidade da visão? Porque a luz não entra mais da mesma forma como entrava, elas vão se fechando, o nervo óptico ele vai se fechando, até que quando a pessoa não enxerga mais, é porque não existe mais a possibilidade da entrada da luz. A luz nos faz identificar as coisas certas e erradas. A luz te impede de você dar tropeção, de você cair, porque você está andando, você está enxergando. A palavra de Deus me orienta a andar na luz, como na luz ele está. Então as trevas, elas nos impedem de enxergar a verdade.
As trevas nos impedem de enxergar o correto. Qual a estratégia do diabo? É manter as pessoas na ignorância, confundir a mente delas. Mentes confusas são mentes improdutivas. Mentes confusas são mentes inoperantes. Será que são essas as pessoas que Deus deseja no seu reino? Mentes confusas, inoperantes? Deus quer operacionalidade. Deus quer atuação. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: eis que vos dou poder e autoridade. Vocês têm operacionalidade novamente. Aquilo que foi desligado por causa do pecado, eu lhes dou poder e autoridade. Eu ligo novamente na vida de vocês. Vocês têm a autoridade de pisar em serpentes, pisar em escorpiões. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. O mundo precisa de cura. Porque o mundo está em trevas. De onde vem essa cura? A cura vem da igreja. Mas não é uma igreja formatada pelos homens, é a igreja de Cristo Jesus, a igreja com conhecimento, a igreja com a capacidade de operar no reino espiritual, a igreja que tem condições de ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu, poder e autoridade de dizer não vai chover e não chove, vai dizer vai chover e chove, de dizer cesse a maldição, acabe a malignidade, sejam curados. O que falta? O que falta nesta manhã, nesse início de tarde, nesse início de noite, em aquelas pessoas que vão estar ouvindo, é muito importante eu estar fazendo esta análise pessoal minha. O que está faltando na minha vida para eu ser um instrumento nas mãos do Senhor? A pergunta correta me faz tomar decisões acertadas. Não busque apenas respostas. Elabore perguntas coerentes, inteligentes. Jesus fazia pergunta quando queriam questionar a ele, para fazer com que as pessoas pensassem, analisassem. Eu coloco o meu cérebro em funcionamento, eu começo a analisar, a pensar. Analise. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer do pão, antes de beber do cálice, antes de participar da ceia, antes de ter comunhão com o Senhor, examine-se o homem a si mesmo. Porque os que vão querer participar da ceia, os que querem estar envolvidos em comunhão com Cristo, se não se examinarem, se não tiver um autoexame, está comendo e bebendo para a sua própria condenação. E existe, veja, eu estou citando aqui 1 de Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo está orientando a respeito da formatação para se ter uma ceia producente, verdadeira. Ele diz, tenha ceia, mas examine-se, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, e há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Olha a classificação que Paulo está trazendo. Fracos, doentes e dormem. Isso para você é o cenário de algum lugar? Não está no mundo. Está dentro da igreja. Fracos, porque Paulo está falando para a igreja. Paulo não está falando para o mundo. Paulo está dizendo para a igreja. Volto a dizer, a orientação que estava dando lá e chega até nós é para uma igreja que tinha os 9 dons operando simultaneamente. Era o tipo de igreja que qualquer pastor gostaria de ter.
Era o tipo de igreja que qualquer pastor gostaria de ser dirigente. 9 dons operando simultaneamente. Uau, que igreja avivada! Que igreja espiritualizada! Que igreja de movimento, igreja de força, igreja de consciência. E era uma igreja grega. Não era uma igreja judaica. Era formado de membros que, na sua maioria, eram gregos. Ele estava na Grécia. E dentro desse esquema, porque o grego, ele gostava de conhecer, estudava anatomia, queria aprender, queria buscar. Grego odiava ignorância. Por isso que lá no livro de Atos, quando Paulo estava passeando ali no Areópago, ele olha várias estátuas sendo erigidas, que foram construídas, cada um para um Deus, e cada um tinha uma história. E eles gostavam de ouvir de novidades, de história, mas se fossem histórias que realmente mexessem com eles, se fosse algo dos quais eles não concordavam e que estava muito abaixo daquilo que eles achavam que era o correto, eles desprezavam e largavam. Mas Paulo, quando começou a falar a respeito do Deus verdadeiro, da igreja verdadeira, a falar da minha vida, da sua vida, eles ficaram atentos e disseram: volte amanhã, queremos ouvir mais ao seu respeito. Queremos ouvir mais desta notícia. Quando eu paro para analisar e ver a minha vida, se eu estou dentro deste nível, sabe qual é a problemática hoje? É que nós escorregamos para um lado de uma espiritualidade evasiva. Nós escorregamos para o lado de uma subjetividade da verdadeira essência do poder, da glória e da graça de Deus. A dificuldade é que nós vamos para uma espiritualidade falsa, se chama religiosidade. Essa religiosidade é que tem atrapalhado, que tem dificultado. Porque a religiosidade camufla a verdade. A religiosidade nos impede de nós termos conhecimento do verdadeiro Deus. Eu vou lhes contar uma experiência que é muito importante, que está me vindo aqui, e eu creio que, pelo Espírito Santo, vai estar nos edificando. Eu fui uma vez, há muito tempo, logo no início do meu pastorado, quase que 40 anos, e eu fui convidado para ir pregar numa igreja no continente, lá na Baixada Santista, justamente na igreja de uma pastora que me consagrou a pastor também, junto com mais outros 3 pastores. Ela era minha aluna na faculdade de teologia. Uma senhorinha amorosa, muito carinhosa. E ela me convidou: será que você poderia ir pregar na minha igreja? Pastor, claro, eu vou com o maior prazer. E fui, e fiz a ministração. A igreja estava cheia. Instruí, ensinei a igreja segundo a palavra de Deus. Na saída, eu me despedi de todo mundo. Sempre converso no final com alguns, tiro algumas dúvidas se houver. E entrei no carro e chegou um irmão da igreja. Pediu para eu abaixar o vidro, eu abaixei o vidro e ele olhou para mim e disse: "Shete kandala mastorianda na maseka?" E eu olhei para ele, dei um sorriso, falei: "O quê?" E ele: "Seterianda lá mais, tu te candale macho, sandali candara mano deba. Te candarianda la macherianda, se candala babá, hori candarishi." Eu falei: "Opa, e agora?" E ele começou a falar em línguas comigo, sem interpretação, e eu também não. Eu falei: "Meu irmão, como é o seu nome?" E ele continuou ainda a falar em línguas. Falei: "Meu irmão, por favor, agora fala comigo em português, porque eu não estou tendo interpretação do que você está falando. Você não está dando a interpretação do que você está falando.
E aí a minha mente começa a ficar confusa porque eu não estou te entendendo. E aí ele não conseguiu falar. Tá, passou. Depois na sala de aula eu perguntei, pastor, aconteceu uma coisa na saída da igreja. O irmãozinho chegou lá e tal. E aí ele fez isso e isso. Ela falou, pastor, você me desculpa, ele faz isso quase sempre. Ele se envolveu muito tempo com drogas. E aí ele se converteu. E aí, às vezes, ele age assim, dessa maneira. Como eu sou da área da psicologia, todo o meu conhecimento de 35 anos para cá, a minha capacitação foi estudar a alma. Eu conhecia o, o espírito da pessoa, porque eu fiz teologia, mas eu precisava conhecer a alma da pessoa. Então eu precisava estudar psicologia. E toda a minha formação foi em cima desta área do conhecimento da psique humana. E aí eu fui estudar. A pessoa, quando ela se envolve com drogas, não são todas, mas a maioria, ela precisa ter alguma coisa que suplante aquela necessidade que ela tem da droga. As sinapses neuronais, elas ficam viciadas, por isso que precisa, né, daquele estímulo. É necessário novamente... Lucília, por gentileza, isso, obrigado. Ela necessita daquele estímulo para que ela possa se sentir bem. Caso contrário, ela cai em depressão. Então, a pessoa, quando ela sai da droga, ela quer ficar, ela entrega a vida a Jesus, ela fica aleluiada. Sabe qual é o significado? Ela entra numa euforia espiritual, porque aí ela acha que está expulsando o demônio, que vem o anjo e com a espada desembainhada, e aí ela dá ordem para o arcanjo Miguel, para o Emanuel, para o Sofiel, para o Etiel, ela dá um nome de coisa, porque ela entrou num estágio que ela apenas quer substituir aquela dependência da droga, então ela coloca a espiritualidade. Estou lhe trazendo informações científicas, é na base do meu estudo. Eu não estou inventando. É base de estudo clínico, estudo científico na neurociência. Então, para essa substituição, ele necessita, então, que isso não é apenas a leitura da Bíblia, ele tem que dar uma efusão, a coisa tem que ter emoção, porque a droga produz isso, traz uma euforia. Ela mexe nos neurônios, que deixa a pessoa eufórica, e para ela começar a ver o psicodélico, ela começa a visualizar num espaço mental coisas que deixam ela alegre, feliz, estimulada. Então ela entra neste processo que não consegue substituir. Então eu já vi muitos casos como este, da pessoa fazer essa substituição, e porque não tem o conhecimento da palavra, a nitidez do conhecimento da palavra, elas ficam neste envolvimento e elas caem com facilidade. Você já deve ter visto pessoas que depois retornaram para as drogas, retornaram para o álcool, para o alcoolismo, retornaram para o cigarro e outras situações. Por que motivo? Apenas pela substituição. Então, não houve uma conversão genuína. O que aconteceu foi uma substituição de valores. Então, essa pessoa, ela ainda permanece na ignorância. Precisa ser ajudada. Ela necessita de um tratamento psicológico. Precisa de um acompanhamento de um psicoterapeuta de nível, que conhece o espírito e conhece a alma, para auxiliar esta pessoa. Então, esses bloqueios
que as pessoas têm são bloqueios chamados cognitivos, na área da interpretação. E os bloqueios cognitivos, ou na área da interpretação, ela mantém a pessoa na ignorância, na ausência da verdade de Deus. Logo, se eu não conheço a verdade de Deus, eu estou vivendo uma vida aquém daquilo que Deus me entregou, me ofertou. Logo, eu fico tão limitado, que eu acho que eu estou tão espiritualizado, porque eu falo em línguas. Porque, afinal de contas, quando eu falo, dá um arrepio em mim. Eu rodopio. Eu dou salto. No início da igreja vinham irmãos de outras denominações, pentecostais, que eles faziam competição de ver quem dava o salto mais alto, pulando. Quem dava o salto mais alto era o bambambam da turma. Gente, você dá risada, mas era uma pura verdade para ver como mudou daquele tempo para hoje. Não mudou. Você vê os rodopios, nada contra pentecostalismo, gente. Eu sou pentecostal, minha esposa é pentecostal, nós cremos na atuação do Espírito Santo de Deus. Mas o espírito do homem está sujeito ao homem, e o Espírito Santo de Deus nunca nos leva a pagar mico. O Espírito Santo de Deus nunca nos leva a fazer algo que é vergonhoso. Então, quando nós vemos isso, a gente vê que existe uma falta do entendimento. E é esse o ponto que eu quero abordar e que eu estou abordando com vocês. Um amadurecimento, um crescimento, uma maturidade. Não é isso que Cristo tem nos chamado? Para uma maturidade espiritual. Deus tem nos chamado para um crescimento. Porque Deus quer que nós assumamos posições. Sabe quem foram as pessoas chamadas para dar injeção, vacina nas pessoas? Pessoas formadas, no mínimo, formadas na área da enfermagem. No mínimo. Você não vê um pedreiro aplicando injeção? Você não vê um carpinteiro aplicando injeção? Você não vê um professor aplicando injeção? Você vê um médico ou um enfermeiro, que é da área da enfermagem. Quem que Deus quer usar para curar este mundo? Filhos conscientes da verdade. Aquele texto que diz que o dono da vinha mandou alguém ali na vinha para falar a respeito dos lavradores mal. E eles mataram. Depois, o dono da vinha manda o seu próprio filho e eles o matam também. Deus está esperando de nós um crescimento, um posicionamento, uma postura para fazer diferença. Está na hora de nós pararmos de brincar de igreja e nós assumirmos uma posição. Não estou dizendo que nós não vamos ter humor, alegria, felicidade, que nós não vamos ser pessoas descontraídas. Eu sou descontraído, eu conto piada, eu brinco com a minha esposa. Eu sou uma pessoa sarruda. Mas hora de ser sério é sério, hora de brincar é brincar. Com as coisas do reino de Deus não se brinca. Com as coisas de Deus não tem troca. Elas são como são. Por isso que as pessoas hoje estão vazias. Por isso que as pessoas estão debilitadas emocionalmente. Por isso que as pessoas não encontram respostas. Sabe por quê? Por causa das suas decepções pessoais. Mas elas acham que pelas suas decepções pessoais, então elas aniquilam, elas cancelam as coisas de Deus,
cancelam a Bíblia, cancelam a igreja, cancelam a palavra. Não. Nós temos um grupo de pessoas hoje chamado desigrejadas, que elas dizem, eu não vou na igreja, mas eu tenho Deus no coração. Uau! Quer que eu aplauda? Não, está errado. A igreja não foi instituída por homens. A igreja foi instituída por Deus, por Jesus. Ele não aniquilou. Ele não cancelou. Mesmo tendo esta deficiência, ele ainda investe na igreja. É plano dele. Então a igreja é lugar de reconciliação, a igreja é lugar de cura, a igreja é lugar de salvação, a igreja é lugar de ensino, é lugar de aprendizagem, é lugar de mudança de vida, é lugar de realização, a igreja é lugar de alegria, de felicidade, de bem-estar. A igreja é a arca de Noé. A pessoa diz, eu não vou na igreja, mas eu estou com Deus. Desculpa, esfarrapada. É uma pessoa que tem sequela emocional, que precisa ser tratada, mas precisa aceitar ajuda. Então, quando, em 2 Coríntios 4,4, Paulo diz, mais uma vez, para a igreja de Coríntios, o Deus desse século cega o entendimento do incrédulo, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Uau! O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. O que é cegar o entendimento dos incrédulos? Aqueles que não creem. Quem não crê? Aquele que não possui a mensagem, a informação verdadeira. A incredulidade é daquele que ainda não recebeu a informação verdadeira. É interessante que quando a pessoa vai ao médico, ela está com um mal, né? Está sentindo uma dor abdominal, o médico vai lá e fala, meu querido, ó, vamos fazer uns exames aqui. No teu exame deu, você está com um tumor aí no estômago. A pessoa se desespera, ela acredita. Com facilidade. Ela debilita, ela cai. Mas quando é a palavra de Deus, ela coloca resistência. Quando é a palavra do Senhor, ela resiste. Quem não crê? Aquele que não possui a mensagem e a informação verdadeira. Faça uma linkagem agora, gente, de 2 Coríntios 4,4 com Romanos capítulo 10. Olha a ligação que eu estou fazendo aqui. Que Deus me deu para esse momento. 2 Coríntios 4,4 com Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13. Olha que interessante, que fantástica essa passagem. Romanos. Capítulo 10. Olha que Paulo diz, a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem será salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Quem será salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, que chamar, Senhor, me ajuda, Senhor, me auxilia, Senhor, eu quero ser salvo, Senhor, me cura, Senhor, me restaura, Senhor, venha me abençoar. Senhor, quem invocar será salvo. Sabe qual é o significado da palavra hebraica para salvação? Sozo. É todo um compêndio. Salvação é paz interior, alegria no espírito, satisfação pessoal, saúde, família abençoada. Salvação não é só você ter o seu nome escrito no livro da vida. Salvação é você ter plenitude. E aí Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14, ele coloca um questionamento. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Opa! Olha a incredulidade entrando aí, gente.
Como é que uma pessoa pode invocar o nome do Senhor se ela não crê? Opa! Aí ele continua. E como crerão naquele de quem não ouviram? Opa! Para a pessoa crer, ela precisa ouvir informação. Eu preciso de informação, gente. Informação correta. Hoje existe a desinformação e existe a informação. A desinformação é a fake news. Parece que ela é verdadeira, mas ela é mentirosa. Então eu tenho que ter maturidade para discernir e entender o certo do errado, o santo do profano, o que é correto do que é incorreto. Gente, eu estou sendo espiritual, ministrando no espírito. Eu não falei nada em línguas até agora. Sabe por quê? Porque eu estou edificado. Eu não preciso ficar falando em línguas agora para mexer com o emocional de vocês. Eu sou especialista na área de cuidados emocionais, gente. Eu sou neuropsicólogo, psicanalista clínica e pliniatra, pedagogo. A minha formação toda é em cima de cuidado emocional. Eu sei como hipnotizar uma plateia. Eu já fiz isso já em faculdade de pedagogia, em vários cursos. Minha esposa estava presente para mostrar o poder que o cérebro tem e que a pessoa tem para manipular o cérebro e a cognição das pessoas. O que eu desejo nesta sala, com esse convite que me foi feito, tão precioso, de eu poder estar aqui ensinando a palavra, porque uma das nossas alunas, muito bem posicionada, é a pastora Maria Rita, que fica às vezes até 1h da manhã para escutar o ensino, para estar aprendendo. Porque é uma diferença da Itália para cá para o Brasil. Eu começo um dos cursos que eu dou, eu começo às 19 horas, e lá já é meia-noite, então ela tem que ficar até 1 da manhã. E ela fala, e agora? Olha o sono. Eu falo, tu não vai dormir, mulher. Em nome de Jesus, tu vai... Por isso que ela brincou aí, não dá para dormir. Porque ela quer aprender. Por que ela quer aprender? Porque está dentro do versículo aqui. Como crerão naquele de quem não ouviram? Ela tem essa sala para pulverizar a palavra, a verdade, para ensinar. Vocês não estão aqui porque eu sou bonito apenas. Vocês estão aqui porque querem ouvir uma palavra. Minha esposa deu risada ali. Mas vocês vieram porque querem aprender, querem ouvir, querem ser instruídas, querem crescer, querem ser instrumentos. Voltamos mais para Romanos. Diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Hoje é a pregação que nós ouvimos? O que nós ouvimos hoje é a pregação da palavra ou é apenas uma fala pessoal? O que nós ouvimos hoje é uma pregação da palavra de Deus? Ou é apenas uma intenção da pessoa se fazer conhecida e ficar famosa pelos reprepré da vida? Pelo emocionalismo, pela captação da mente da pessoa, para a pessoa ficar que nem rebanho, seguindo aquela pessoa com instrução toda errada da palavra. Como pregarão se não forem enviados? Esses enviados aqui é quando eles já aprenderam a palavra. Antes de nós irmos, nós temos que vir. Antes de Jesus dizer, ide, ele disse, vinde. Aprendei de mim. Aprendam aqui comigo. Vem cá, chega perto, aprendam. Aprendem de mim. Sou manso e humilde. Aprendam. Tenham conhecimento.
adquirem o conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento da palavra. E ainda continuam sendo analgesiados, entorpecidos por ensinos errados. Emocionalismo, meninice, infantilidade. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus muda. A palavra de Deus faz com que o alcoólico pare de beber. A palavra de Deus faz com que a prostituta pare de se prostituir. A palavra de Deus faz com que o homem que está ali na lama, no pecado, que ele tenha mudança de vida. A palavra de Deus faz com que aquele homem que está aprisionado pelas imagens de sexo, pela pornografia que tem hoje em telefone, celular, na internet, na televisão, que ele seja liberto. A palavra de Deus traz cura física, mental, emocional. A palavra de Deus te faz ser uma mãe melhor. A palavra de Deus te faz ser uma esposa melhor. A palavra de Deus te faz ser um marido melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. A palavra de Deus faz você ser uma pessoa melhor para você, para dizer, eu tenho qualidade de vida. Enquanto minha esposa estava aqui hoje, na parte da manhã, estudando inglês, eu disse para ela, eu vou até ali, eu tenho aqui na frente de casa um campo, se chama Beira-Mar, magnífico. Peguei minha cachorrinha, vamos tomar um solzinho ali. A palavra de Deus me faz me sentir vivo, alegre e energizado pelo poder de Deus, amado. Terminamos a aula de hoje. Assim, tá de bom tamanho para vocês, tá de bom tamanho para mim. O Espírito Santo me direciona e diz, chega, até aqui tá bom. Vamos pegar esse material, vamos usar na nossa vida. Tem bênçãos de Deus para cada um de nós. Todos vocês que estão aqui na sala, eu tenho certeza que a palavra os alcançou, que o conhecimento... Tem mais coisa para falar, que eu fiz a anotação só para cá, tá? Tá aqui, mas deixa para a próxima oportunidade. Pastora Maria Rita, meu amor, coisa linda do meu coração, tá contigo, Deus abençoe. Amém, pastor.